A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo dos Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar um texto que fica em 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo contando aqui uma experiência que ele teve com Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante, meus irmãos, é que Paulo, nesse contexto aqui, essa visão aconteceu, como ele mesmo diz aqui, há 14 anos. Foi o período em que Paulo ficou sendo trabalhado, né, ali acompanhando Barnabé, né, ele demorou até ser aceito, né, pelos apóstolos, né, pela igreja. Ele foi muito mal visto durante um bom tempo e ele passou um período de aprendizado, né? Ele passou um tempo com Barnabé, depois ele ficou um tempo fora, né? E assim Paulo foi construindo a sua maturidade espiritual. Então isso aqui aconteceu aproximadamente o ano 43 depois de Cristo, né? Foi antes da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo teve essa visão sobrenatural, uma experiência com Deus, ou seja, Deus, antes de nos enviar para algum trabalho, para algum ministério, né? Ele nos prepara. Ele tem o trabalhar dele na nossa vida, ele nos capacita. Às vezes nós temos até a capacidade intelectual, teológica, mas não temos, assim como Paulo, um conhecimento espiritual. Vocês lembram de Nicodemos, um homem letrado, um homem da lei, que chega para Jesus e vai perguntar como ser salvo? Quando Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo, ele pergunta para Jesus, como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, ele não tinha nenhum conhecimento espiritual, ele não tinha conhecimento, era leigo nas coisas espirituais. E assim o apóstolo Paulo. Muitas das vezes nós ficamos muito ansiosos quanto ao nosso ministério, quanto ao nosso chamado diante de Deus, e queremos dar um passo além. Mas se Deus ainda não nos colocou onde Ele quer, onde Ele tem preparado para nós, é porque nós ainda não estamos preparados espiritualmente para isso. Então Deus, ele sempre tem o seu trabalhar e ele fala conosco de várias maneiras. Ele pode usar uma mulher, um homem de Deus para nos alertar, para nos abençoar, para nos preparar? Pode, mas ele também tem assim através da sua palavra, através de experiência como essa do apóstolo Paulo, ele nos alimenta, ele nos fortalece. Paulo, apesar de ter tido essa experiência espiritual, ele tinha uma preocupação, a preocupação de não se sentir, não ficar arrogante, achando que era um cara espiritual, detentor de toda a espiritualidade. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E por isso foi lhe dado o quê? Um espinho na carne. Deus tratou com Paulo. E muitas das vezes Deus trata também conosco, Ele trata comigo, Ele trata com você. Ele bota um espinho na carne para nós lembrarmos todos os dias que nós somos dependentes do Senhor. E nós precisamos ser dependentes
do Senhor. Aqui no texto diz que Paulo orou por 3 vezes e a resposta de Deus está aqui no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus deu uma visão sobrenatural ao apóstolo Paulo, mas foi lá e colocou nele um espinho na carne, para ele lembrar a que ele depende unicamente do Senhor. Foi provavelmente, desta experiência, essa experiência fez muita diferença na vida do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro, ao ponto dele dizer que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória. Olha só, quando Paulo chega, um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, porque não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, ou seja, para as coisas espirituais. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor, Ele está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos direcionado, e talvez o espinho na carne que você tem, que eu tenho, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus nos lembrando que nós somos dependentes dEle. Então busque a Ele, confie nele, ore a Ele, clame a Ele, e você, com certeza, você será abençoado, você se sentirá uma pessoa preparada verdadeiramente, porque a base, meus irmãos, do preparo para a obra de Deus é a humildade, é se sentir dependente. Quando nós não nos sentimos dependentes de Deus, é porque tem alguma coisa errada. A humildade é a base do Evangelho. É por isso que Jesus, ele lava os pés dos apóstolos para mostrar para ele que é necessário humildade. O João Batista, ele vai dizer, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista estava com o ministério consolidado. Quando chegou Jesus, ele não teve problema nenhum em chegar para os seus discípulos e falar, pode seguir, porque esse é o Deus vivo, esse é o Deus encarnado, glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que João Batista ele queria era que o reino crescesse, que a glória de Deus se manifestasse na terra através de Jesus Cristo. Ele não estava preocupado com o seu posto, ele não estava preocupado com o seu nome, ele não estava preocupado com o seu ministério, ele estava preocupado com o crescimento do reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glorificado seja o nome do Senhor. Busque ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Busque o sobrenatural de Deus na sua vida. Confie no Senhor. Dê prioridade para as coisas de Deus e você verá o milagre acontecer. Fique na paz e tenha um bom dia.